Natal chegou antecipado na Audiência Fashion Modas. Aqui na Audiência Fashion Modas você encontra toda a linha de cama, mesa e banho. Claro, e também todo o social para você. Audiência Fashion Modas. Faça suas compras desse dezembro e pague somente a primeira parcela daqui a 60 dias. Tá esperando o quê? Audiência Fashion Modas. Nesse Natal, antecipando toda a sua compra. Audiência Fashion Moda. A queridinha do bairro Teixeirão. Olá, CacoalCast, mais uma vez nós estamos por aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né? Só com os nossos convidados, que são sempre diferentes, e não é diferente hoje. Mas antes, eu quero agradecer a Audiência Fashion Modas, ao nosso amigo Jussiclei, a toda a sua equipe, que tem uma estrutura moderna, uma estrutura sempre valorizando a você que é cliente, né? Tudo voltado para você que é cliente, para você e toda a sua família ficar na moda. Parceiro do CacoalCast, nós queremos aqui já agradecer e durante o programa você vai saber de todas as novidades e a promoção que a Audiência Fashion Modas preparou para você com a promoção Natal Antecipado, tá bom? Fique atento com a gente, aproveite aí, siga a gente, compartilhe, CacoalCast Clips, tá? Você pode acompanhar todo o nosso trabalho que é voltado para o estado de Rondônia, para as demais plataformas, que são ao total 18 plataformas no estado de Rondônia. E hoje não é diferente. Recebemos uma lenda, né? Ele que é bem interativo no esporte, comunicativo nos rádios e tem uma história brilhante e bonita aqui na cidade de Cacoal. Dimas Barbosa, o esporte de Cacoal conhece ele, o esporte do estado de Rondônia conhece ele e hoje nós vamos saber um pouquinho dessa linda e brilhante trajetória que ele tem aqui na cidade de Cacoal e também pelo estado de Rondônia. Dimas, obrigado por aceitar o nosso convite, né, em estar com a gente aqui no CacoalCast e abrir um pouquinho do seu baú de história, né, para a gente saber um pouquinho dessa história e essa paixão pelo esporte, aqui, não só de Cacoal, mas a gente sabe que você acompanha o estado de Rondônia todinho no esporte. É uma honra estar com vocês aqui hoje e falar da minha história se confunde com a cidade de Cacoal. Modestamente falando, chegamos aqui há algum tempo e podemos falar um pouco dessa história que você está relatando aí. Quantos anos de Cacoal, Dimas? 50, redondinho. 50 anos de Cacoal. Cinquentinha, completou dia 3 de agosto deste ano. Você que não é morador de Cacoal, você é um paranaense como eu e agora vem aquela curiosidade. O que te trouxe a Cacoal? O que te fez apaixonar pela cidade de Cacoal? Na verdade, na época, os noticiários nacionais davam conta que Mato Grosso e Rondônia era o Eldorado. Como os pais, na época, tinham um sonho de ser proprietários, aqui era oportunidade para tal. Então, a vinda dele nos trouxe ainda criança, tivemos que seguir a trajetória. Portanto, eu gostei tanto que permaneço até hoje. Fazendeiro? Isso quer dizer? Se tornou um fazendeiro? Não tive esse privilégio, até porque não trilhei esses caminhos. Simplesmente fiz opção pelo serviço público, onde trabalhei por vários tempos e a questão fazenda ficou em terceiro plano. Foi ganhando idade, foi vendo a paixão por Cacoal. E qual que era a ideia de Dimas Barbosa? Construir família? Qual que era o segmento que, obviamente, de todo jovem vai crescendo, vai querendo, né, ganhar seus horizontes. E o que Dimas Barbosa pensava da cidade de Cacoal naquela época? Na verdade, eu ainda residente no sítio, revezei um período morando no sítio, outro na cidade, fazia um revezamento. Por fim, em 82, então, migrei de vez para a cidade, onde não retornei mais para a zona rural. Mas um pouco da minha história. Fui professor, naquele período era escola multigraduadas, eram as 4 séries que ministrava na mesma sala. Era confuso, mas a gente tinha que se virar nos 30, porque até então o que tinha para aquele período era isto. Mas era professor já na cidade? Não, no sítio. No sítio. Logo após, pedi a demissão do quadro de professores, até porque, na época, a iniciativa privada pagava melhor do que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC.
Então, por essa razão, não me atraiu a questão salarial e eu acabei abandonando. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, teria continuado na educação. Tá, mas você deixou esse lado do professor para vir para a vida... Na iniciativa privada. Iniciativa privada. Trabalhei em lojas como, a princípio, montador de imóveis, depois passei a categoria de vendedor e logo na sequência gerência também de loja de imóveis, onde trabalhei em 2 lojas conceituadas da cidade de Cacoal. Quais eram? Pode falar para a gente. Na época era o Mercadão de Imóveis, que era uma das lojas que mais vendia, até hoje extinta na cidade, e o Móveis Soninho, que era tradicional, também extinta hoje, porque os proprietários migraram para Mato Grosso e assim foram arriscar a vida financeira deles em Comodoro. Que maravilha. Logo depois disso daí, você teve uma trajetória também nos Correios. O que te fez? O que te fez? Como que foi essa ideia de falar, não, eu vou ser concursado do Correio? Como é que abriu esse start na sua mente? Olha, eu tinha já na minha mente a paixão pela comunicação. Tanto é que quando inaugurou a Rádio Rondônia, eu estava na inauguração, a primeira rádio aqui em Cacoal. Logo a Alvorada de Paraná inaugurou antes, eu estive lá também para conhecer os estúdios, e era meu sonho ser um radialista um dia, até porque eu me inspirava no pessoal da Nacional de Brasília, não sei se você lembra. Claro, claro. Eram as paixões. Na época tinha a Rádio Rio Mar de Manaus, Brasil Central de Goiânia, Clube de Goiânia, Record de São Paulo, com Eli Correia. Não sei se é do teu tempo, mas eu posso falar isso com propriedade. São os clássicos, né? Exato. Os locutores clássicos do rádio, eternos locutores do rádio. A Caiari de Porto Velho, Eliseu da Silva, para quem conheceu. Tá, e depois conseguiu entrar no rádio? Ser Sim, locutor de rádio? Logo que eu também ingressei no Correios, e na sequência sobrou tempo, então, para conciliar. Antes, porém, eu trabalhei, foi em 87, eu ingressei no Correios, e em 91 começamos no rádio com meu amigo Messias Pereira, e hoje eu tenho ele como o melhor locutor esportivo, narrador de futebol de Rondônia. E é um orgulho ter feito com que ele se tornasse um profissional, porque ele teve a participação, nós contribuímos muito para essa carreira brilhante dele. Vamos voltar, daqui a pouco vamos falar do esporte. Falando de Correios, esse start, essa vontade de trabalhar no Correio, como que surgiu? Olha, estava cansado de montar móveis, dos móveis, das lojas de móveis? Era a oportunidade do serviço público, batia as portas novamente. Uma vez que eu dispensei o trabalho como educador, então a empresa de Correios, por ser uma instituição de economia mista, então me ofereceu a oportunidade. Fiz um concurso, passei a primeira vez em 83. Dispensei, porém o salário não era equivalente ao salário da iniciativa privada. Em 87 fiz novamente, aí sim, quando eu fui aprovado, aí eu ingressei e permaneci até o ano de 2010. Aposentando? Na teoria ainda aposentado do Correio? Não era aposentadoria, sim um afastamento devido a problemas de saúde. Certo. Problemas de coluna que me afetaram, então eu já não conseguia mais cumprir a meta da empresa, que era 9,4. Isso quer dizer a perfeição. E quem tem problema de coluna jamais consegue desenvolver a prática para chegar à excelência, que é 9,4, avaliação. Como que você vê hoje os Correios no Brasil? Uma avaliação de você, que praticamente tem uma vida trabalhando pelo Correio, trabalhou pelo Correio. Primeiro que eu passei por todas as funções dentro do Correios. Comecei na prática de triagem e transbordo, que é carregar e descarregar os veículos com as cargas oriundas de Porto Velho e de Vilhena a Porto Velho. Então, era Vilhena, Porto Velho e Vilhena. Então, eu fazia essas 2 triagens e transbordo. Logo depois, eu passei para a função trabalhar interno, passei depois a atendente comercial e cheguei até o cargo de primeiro escalão como coordenador regional do estado de Rondônia. Carteira da bicicletinha não foi, não? Não, na entrega. Veículo. A bicicletinha não. É motorizado. Correndo de cachorro batendo palmas, cachorro mordendo. Não, eu não tive problema com o cachorro, porque eu já fazia amizade com ele logo. Era amigo dos bichinhos, né? Já tinha um acordo já antecipado com eles. Porque os carteiros e os garis sofrem na mão dos bichinhos, né? Falar nisso, você me lembrou algo que é muito importante salientar. Você sabe por que o cachorro não gosta do carteiro?
Será que é porque ele chega e deixa a encomenda e vai? Não. Primeiro, as palmas do carteiro, elas são personalizadas. É trabalhado para irritar o cachorro. E o cachorro tem a audição muito forte e ele se sente provocado com as palmas. Segundo, o uniforme, que a cor amarela é uma cor que o cachorro não gosta. Porque o cachorro, eles têm uma visão diferente, são daltônicos. Sim. Cachorros, eles só enxergam 3 cores, como a vaca, outros animais também. E a cor amarela provoca o cachorro, então justamente para poder o residente saber que chegou o carteiro, que quando o cachorro chegar ao extremo do limite de latidos, então sabe que é o carteiro que está ali. Reza a lenda que as vacas são a cor vermelha, né? A cor vermelha, perfeito. São daltônicos, eles, e reza a lenda. Eu não sabia também do traje do carteiro do amarelo. É para provocar mesmo o cachorro. A palma já provoca e o uniforme completa o restante. E como que você vê toda essa turbulência dos Correios hoje? Olha, a partir do momento que se pensa em privatização, foi onde então o Correios teve essas mudanças drásticas, que caiu a qualidade, mas foi uma loucura. Após o governo Michel Temer, ele preparou tudo para as privatizações, portanto, sucateou a empresa para que pudesse dar motivo de dispor a empresa, mas, na verdade, tinha até 2015 a excelência em serviço. O Correios era a instituição mais acreditada do país. A gente empatava com o Corpo de Bombeiros na instituição como a maior credibilidade no país. E hoje já não tem tanto essa credibilidade, né? Não tem. Abrindo espaço para outras empresas, até mesmo para que a população possa migrar para outros caminhos. A concorrência para tal vieram através de inúmeras transportadoras, até a FedEx, que é uma empresa internacional hoje, concorre com o Correios, porque o Correios teve que passar por mudanças drásticas. A exemplo, se não tivesse se adequado, alguém recebe uma carta hoje, alguém recebe um telegrama, e falando nisso, eu trabalhei na área telegráfica também, onde eu transmitia os telegramas, passei em todas as funções dentro da empresa. E hoje você usou um ponto que é bem interessante. Uma empresa do porte dos Correios, como ele trabalhava, carta, final de ano, cartão de Natal. Era muitos, vários modelos. Era milhões em cartões. Entendeu? E hoje ninguém vê as árvores. Antigamente a gente via as árvores de Natal no comércio, né, com vários cartões. Cartões de clientes, cartões de amigos empresários, cartões colaboradores, cartão da própria empresa desejando a todos os seus clientes. Hoje não tem mais isso. A árvore de Natal, na verdade, era um pêndulo para todos esses cartões. A iluminação era feita, mas os cartões, quem fazia o adorno da árvore de Natal? E hoje tudo isso ficou no esquecimento. Com o advento da telefonia celular, foi aposentado inúmeras funções. O telégrafo, o telegrama, a carta, o próprio telefone convencional, o que mais? O fax. O fax, quando apareceu, era a evolução, e eu fui o primeiro operador de fax em Cacoal. Em Cacoal? Primeiro operador de fax. Em Cacoal. As empresas locais contribuíram com o Correios para então ter um fax que ficava no Correios, a serviço da população, e na transmissão ele emitia fumaça, que ele queimava lá um tipo de um gás para poder fazer as letras. as letras. E como que era a sensação de ser a única pessoa a comandar um equipamento desse? Você já tinha noção de manusear aquele equipamento? Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Eu não tinha conhecimento, mas eu tive muita facilidade sempre. Você já ouviu falar mente fotográfica? Então, eu sou um dos possuidores desse privilégio. Então, uma instrução qualquer eu já consigo manusear. Então, essa máquina eu não tive dificuldade nenhuma em manusear. A que eu tive maior dificuldade foi o telex, porque tinha que gravar uma fita, depois da fita gravada, antes corrigir os erros, para depois colocar ela para rodar e transmitir a mensagem. Só discava como discava um telefone para emitir a mensagem, que ia sair no outro lado em forma de telegrama. E como que era a reação da população que ia procurar esse trabalho? Até então, não tão conhecido. Era muita satisfação, porque você enviava um documento em tempo real. A transmissão no destino saía lá em tempo real, uma cópia em papel termo sensitivo, e servia como documento oficial
podia levar em qualquer instituição pública que era aceito como documento oficial, por se tratar de ser emitido pelo Correios na época. Por ser correio, vocês enviavam somente documentos? Apenas. Ou alguma outra carta, algum outro meio? Não, para o fax era apenas documentos, ou seja, aquele que fosse de interesse da coletividade, porém lícito. Então, o Correio nunca trabalhou com ilícito, porque era nossa preocupação e sempre foi tratar a coisa pública com seriedade. Por quanto tempo ficou? O fax foi substituído dentro de pouco tempo, porque vieram os mais modernos, mais atualizados, mais sofisticados. E logo também... E você continuou na função? Continuei na função. Quando trocava de equipamento, Eu estava... Inovava os equipamentos, era você que estava lá? Eu ia para Porto Velho, para os treinamentos, e voltava apto a operar qualquer máquina. Nunca tive dificuldade, eu sempre tive facilidade em operar qualquer tipo de máquina que aparecesse inovadora. Eu estava... Qual que foi aquela que você falou assim, não, essa aqui me deu um pouquinho mais de trabalho? Só a máquina mais antiga da operação telegráfica, que tinha que digitar, e até então eu não tinha muito conhecimento em digitação. Se bem que eu fiz um curso de datilografia na época, que era... Datilografia. Vocês entendendo do que a gente está falando, né? Datilografia. Isso em que ano, Dimas? Isso foi nos anos 80. Assim que eu deixei de lecionar, então, vindo para a cidade, fui obrigatório a já me capacitar com esse curso. Até então, tinha apenas 2 escolas de datilografia na cidade de Cacoal. Um era do falecido J. Fortunato e outro era do professor Anésio. Então, eu preferi o professor Anésio porque ele dava mais facilidade. E o J era muito rígido, ele cobria até as letras com o esparadrapo para a gente não ver as letras que ia teclar. E você precisava da rapidez para ingressar no trabalho, para trabalhar, e falou, não, vou por aqui. E o teste era 120 toques por minuto. Será que era fácil? Você consegue hoje digitar no seu teclado? Vamos usar o nosso teclado, não é nem nas teclas da máquina de datilografia. Que exigia muita força. E era com os 5 dedos ao mesmo tempo, ou seja, tinha que trabalhar com 5 dedos. Esse dedo aqui... Era só o espaço, o dedão, né? Para espaço. Não é ainda, né? E as demais teclas. E bater com esse dedo aqui era muito difícil, porque a tecla é pesada. A datilografia é pesada, então tinha que ter força. Que era um maiúsculo e minúsculo, não é? Parece? Isso. Me foge a memória? É o mesmo teclado do computador hoje, porém, o computador é só um toque leve, e a datilografia tinha que bater com força. E isso gerava a LER e a DORT era comum nas pessoas, porque exercia muita força para operar essas máquinas. Você deve ter feito muitos amigos no Correio, né? Olha, 50% de amizades foram do esporte, 50% do Correios. Qual foi o momento mais, durante a sua passagem pelos Correios, que te emocionou? Porque geralmente o Correio tinha várias ações também, como a cartinha do Papai Noel, geralmente nessa época de final de ano, né, que vocês sempre faziam, recolhiam, vocês pegavam a cartinha, as crianças mandavam a cartinha do Papai Noel, vocês faziam todo o trabalho e enviavam o presentinho para as crianças. E foram justamente nessa época, onde a gente recolhia as cartinhas das crianças, eles deixavam na caixa de coleta, não sei se você lembra, caixinhas amarelas, ficava em algum ponto da cidade. Lá nós recolhíamos aquelas cartinhas e distribuía nos órgãos públicos, tipo o BASA, outras instituições, e aqueles funcionários lá, o próprio comerciante, adotava uma cartinha daquela e atendia o brinde da criança. E depois eles levavam ao Correios, ou a gente ia lá recolher com a Kombi, e antecipando o Natal, eu mesmo pegava a Kombi e saía distribuindo por endereço que estava na cartinha. A emoção era muito grande. Eu digo para você que às vezes eu tive lágrimas de comoção, porque você vê uma criança feliz e chorar ao receber um presente é muito emocionante. Esperar o presente do Papai Noel. E a gente ia, eu me vestia com uma touquinha do Papai Noel, e a criança saía, aquele monte de criança atrás do carro. Essa ação que você está falando para a gente era em Cacoal? Aqui em Cacoal. Aqui em Cacoal. Nos bairros, assim, a gente escolhia os bairros aparentemente mais humildes, pessoas mais humildes, porque os demais que já tinham um privilégiozinho, e a gente analisava também a questão, se fosse uma casa bonita, que morasse, então aquela criança teria condições, né, de comprar. A gente atendia aquelas extremamente pobres,
que não tinha possibilidade. A gente fazia uma pesquisa antes de fazer essa entrega. Fazia uma triagem, toda uma triagem. É, a triagem. Até porque o que a gente arrecadava não era suficiente para poder presentear todas as crianças carentes. Então, fazia uma triagem para contemplar os mais pobres. Se você fosse hoje, toda a sua trajetória do Correio, se você fosse resumir a sua trajetória do Correio em uma frase, qual frase você resumiria? Fantástica. Uma palavra única. Fantástica. Se fosse para você reviver toda essa trajetória de novo? Faria 2 vezes melhor. Mas faria? Com certeza. A todo custo, me custou minha saúde, custou minha coluna, mas eu faria. Só queria energia para isso. Que maravilha. Gente, quero falar para vocês agora da audiência Fashion Modas, tá? Nós vamos chamar o VT da audiência Fashion Modas, você vai saber das grandes promoções para esse final de ano. Nosso amigo Juciclei, todo um trabalho brilhante, a expectativa para o Natal, aquela expectativa para a virada de ano, roupas para você, para sua família, calçados, enfim, toda a linha de calçados, roupas para sua família, você pode ter certeza que a audiência Fashion Modas, ela está bem preparada para esse final de ano. Vai ser um final de ano inesquecível para você e toda a sua família. Vamos para o VT e a gente já volta continuar com o nosso bate-papo com o Dimas. E nós vamos falar do esporte, essa paixão do esporte, a paixão dos Correios. A gente já soube como começou e como foi a trajetória. E já já nós vamos saber essa paixão pelo esporte, que até hoje ele é fanático pelo esporte de Cacoal, principalmente pelo esporte de Cacoal. Vamos para o VT. O Natal chegou antecipado na audiência Fashion Modas. Aqui na audiência Fashion Modas você encontra toda a linha de cama, mesa e banho, claro, e também todo o social para você. Audiência Fashion Modas. Faça suas compras desse dezembro e pague somente a primeira parcela daqui a 60 dias. Tá esperando o quê? Audiência Fashion Modas. Nesse Natal, antecipando toda a sua compra. Audiência Fashion Moda. A queridinha do bairro Teixeirão. Audiência Fashion Modas, o slogan já diz tudo, a queridinha do bairro Teixeirão, próximo ao semáforo, ao lado da lotérica, dê uma passadinha lá que você vai conferir, eu tenho certeza absoluta que você vai fechar o ano, Natal, Ano Novo, com muita qualidade e as melhores condições. Você pode pagar também, começar a pagar até daqui 60 dias, é Audiência Fashion Modas. Um abraço a todos lá, obrigado pelo carinho, e eles são parceiros também do nosso Cacoal Cast, para todo o estado de Rondônia, tá bom? Dimas, aposentado dos Correios, tá? Em vez de curtir a vida, foi cuidar de mais uma paixão que é o esporte. Você sempre teve essa caída, essa paixão pelo esporte? A partir de 1982, quando eu regressei para a cidade em definitivo, eu brincava bolinha no sítio, mas ao ingressar na cidade eu senti a necessidade de ter outra atividade. Então comecei a acompanhar a arbitragem de futebol, porque o meu futebol não alcançava o nível da cidade, que o futebol naquele tempo tinha muito mais qualidade do que o futebol atual. Então, como eu não tinha... Isso quer dizer que você é um boleiro de alta qualidade? É porque na época eles eram melhores do que eu, e eu não conseguia chegar ao nível. Então eu pensei, já que eu não consigo, não vou ficar parado, e comecei a trabalhar na arbitragem. Eu vou ser o dono do campo, aquela, se ninguém me chamar para jogar bola, pega a bola e leva embora, o dono da bola. Vocês jogam muito, mas quem manda sou eu. Isso, entendi. E aí você foi por esse caminho? Sim, trilhei, comecei trabalhando na bandeira, aquele tempo, que era a fase inicial. Depois de vários cursos pela Federação de Rondônia, cheguei ao profissional, atuei na arbitragem no primeiro campeonato profissional de Rondônia em 1991, 1991. Então, foi o primeiro campeonato rondoniense profissional, eu já atuava como árbitro. Eu cheguei até a fazer teste da COBRAF, mas devido eu ter passado uma noite de sono de Cacoal a Porto Velho, não passei no teste físico dos 2.700 metros em 12 minutos.
Quem é árbitro sabe muito bem disso. Os 2 tiros de 400, que são velocidade rápida, muito máxima, e eu consegui superar, mas na resistência, uma noite só não pesou muito. Mas na teórica eu passei em tudo. Então era para mim ser árbitro federado à CBF na época. Isso te trouxe algum prejuízo? Não, de forma nenhuma. Só a promoção, porque se eu tivesse federado na CBF, poderia estar atuando, como hoje a Márcia Bezerra Lopes, da Federação, da CBF, ela atua jogos na 2ª divisão, no Campeonato Brasileiro. Você conhece a Márcia Bezerra, que é a esposa do Almir Belarmino. Então, ela tem uma história bonita no futebol, já trabalhando em arbitragem no futebol nacional, de alto nível. E Rondônia tem muita história de bons profissionais no esporte, já que foram exportados de Rondônia. E por quanto tempo o Dimas Barbosa foi árbitro no estado de Rondônia? Até a idade limite, que é 45 anos. Então, chegou 45 anos, o árbitro já fica, não é impedido, mas já não tem condições físicas de passar nos testes, que são muito puxados. Apaixonado pelo rádio, fã dos maiores radialistas do Brasil. Como surgiu esse Dimas, o comentarista do esporte? Na verdade, quando em 91, mesmo atuando na arbitragem, nos dias que eu folgava, eu ia com meu parceiro, Messias Pereira, que ainda estava em fase de experiência, de aprendizado. Nessa parceria nós aprendemos junto a questão de comentarista, porque eu não tinha noção de rádio. E a minha voz também era uma voz de criança. Eu não sei qual mistério que se deu, minha voz conseguiu melhorar. Foram os mistérios da natureza. O tempo faz bem para as pessoas. São os dons que Deus dá para a gente, na verdade. Aí logo então fizemos a parceria, começamos a atuar, e logo o Messias se tornou o melhor locutor esportivo de Rondônia. E como eu não tinha tempo para poder dedicar tudo à imprensa, que eu tinha que trabalhar para a minha sobrevivência, mas a gente continuou junto com o esporte. Como que você vê hoje o esporte em Cacoal? Vamos fazer uma análise do Dimas Barbosa quando começou a ser comentarista, nos anos 90? É isso, né? Nos anos 90? 91, exatamente. Para hoje. Olha, o que mudou? Vamos falar um pouco da trajetória, então até quero tomar essa liberdade, do que eu fiz também junto ao esporte. Além da arbitragem, eu organizei inúmeros campeonatos aqui no município de Cacoal. Campeonato Peladão. Campeonato Peladão significa que a regra do impedimento não havia. Era apenas em bolas paradas, para trabalhar apenas com 2 árbitros, para baratear custos. Tinha 50 equipes participando na época. Fizemos esse campeonato, promovi campeonato rural por uma temporada, durante 3 temporadas, e outros eventos mais. Depois disso, então, para falar um pouco do esporte atual, nós tivemos a criação do União Cacoalense em 1982, mas a União Cacoalense só veio brilhar nos anos 2000. Foram vice 2001, 2002, campeão 2003, 2004. Então, nós acompanhamos. Agora, a evolução do futebol, ela perdeu qualidade em Cacoal. Agora, os motivos reais... Primeiro, desestímulo, até porque na época, ou melhor, a gente tinha pratas da casa que era 70% do Clube União. Então, os atletas se sentiam estimulados em evoluírem para jogar no União, que era o time de referência. União ficou fora de competições durante um bom período e, com isso, deu uma esfriada na qualidade do futebol em Cacoal. O esporte hoje, será que você pensa dessa forma? Tudo é dinheiro? Eu quero montar, traz gente de fora, traz um atacante, traz um centroavante, traz um meio de campo, paga. Eu quero reforçar essa tese sua, até porque é o seguinte, à época, todos jogavam por amor à camisa. Poucos questionavam salário, até porque esses atletas que foram profissionais e campeões, eles tinham atividade número 1, que era o emprego público, ou o emprego que cedia a eles na temporada do esporte. Então, hoje, os próprios empresários que ajudaram na época, eu não sei qual a razão, mas muitos empresários se afastaram dos patrocínios. Um dos grandes apoiadores aqui, eu não sei se eu tenho permissão de falar, pode, mas claro. O Cacoal Selva Park, através do Nério, foi um dos grandes incentivadores, cedia as instalações dele para serviço e alojamento para a equipe do União. Então, a gente tem que destacar essas pessoas, e o Nério sempre foi um grande incentivador. Outros empresários mais. Mas nós ficamos um período de aproximadamente 5 anos
sem atividade profissional, e isso deu um gelo na qualidade do esporte. E hoje, como você fala ainda em rendimento, futebol de alto rendimento, não temos no estado de Rondônia, que o profissional de Rondônia ainda está aquém do desejado para ser um bom amador. Isso é o que eu vejo hoje, que a qualidade do futebol de Rondônia não chega nem a um bom amador dos estados desenvolvidos. A exemplo do Cuiabá, 7 anos de existência, Série A. A exemplo do Amazonas, com 4 anos de existência, já na Série B. E Rondônia continua engateando. Vamos lá. Você conhece o futebol do estado inteiro, todos os times, todas as vertentes do futebol também por aqui. Me fala 5 nomes, fala pra gente 5 nomes de jogadores de Rondônia, dos estadual, que você fala, não, Cadu, esses jogadores mereciam uma oportunidade para fora. Não seria apenas 5. Tem mais do que 5? Teria muito mais do que isso, porém, a falta de oportunidade é que faz com que os sonhos desses jogadores fiquem por aqui. Cacoal já tivemos muitos jogadores que não sairia apenas 5, e sim um time completo, se fosse necessário. De Paraná, tivemos vários atletas de alto nível, tanto é que o de Paraná é o time mais campeão do estado de Rondônia, então prova isso. Nós tivemos aí o CFA de Porto Velho. Eu não vou nem enumerar jogadores, porque são inúmeros a quantidade de jogadores que seriam próprios para disputar a Série A de um campeonato brasileiro hoje. Como que você vê, mais de uma jogadora nós vamos falar, como que você vê, inclusive a gente ouviu junto um depoimento da jogadora, né, que ela é do Riozinho, se não me foge a memória. Fernandes. Milene Fernandes, ela que é prata da casa, tem um carinho, deu um depoimento muito forte, né, no último gol que ela fez, que deu a vitória do time dela. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho, como você conhece a trajetória dela de pertinho? De core salteado. E em 2002 eu tinha um programa televisivo na KTV, na época CNT. Então eu fiz matérias com ela, treinando no distrito do Riozinho entre os garotos. E ela já era uma garota prodígia. Pena que as fitas, naquela época em VHS, se perde com pouco tempo, e eu não tive o cuidado necessário de fazer... Transformá-la para o digital. Isso, e também guardar. Tem que guardar muito bem para que não mofem, que quem sabe o que é VHS sabe muito bem o que é a palavra morfar. Mas eu via ela, e eu ainda disse assim, ainda profetizei, tu serás uma grande jogadora. E hoje ela está no nível, e foi campeã. Foi campeã pelo Corinthians, vencendo o São Paulo por 4-1, e a Milene é um destaque. A nível de Rondônia, hoje nós temos ela como referência para o futebol feminino, que vem evoluindo muito na categoria Society e Salão, principalmente em Cacoal. E aquele depoimento dela foi um depoimento mostrando que mesmo ela estando lá, ela não perde de levar o nome, a essência do Riozinho, dos amigos, das pessoas que fizeram com que ela passasse todo aquele processo, vamos usar a palavra, aquele processo onde que muita gente não acredita. Exato. No atleta. E vale a gente ressaltar, você deve acreditar no atleta. Acredite, ele está buscando um sonho, ele está lutando pelo que ele quer. E isso é muito bom, porque quando chega lá na frente, a trajetória, toda a dificuldade que ela passou, eu queria achar essa palavra, essa dificuldade, né, foi superada. E a gente ouviu o depoimento dela emocionada, ela contando da superação, de onde ela saiu para onde está hoje. Onde ela está hoje e ainda continua. E tem muitas pessoas que quando sobem na vida ou chegam em algum patamar, nem lembra. Esquece da base. Esquece da base, esquece da essência. E isso ela demonstrou que nunca vai esquecer de onde ela saiu, que é do Riozinho, de Cacoal, todas as pessoas que ajudaram ela, né, Dimas? Mesmo sem saber, ela fez uso de uma frase que diz: só chegamos onde estamos porque acreditamos em todas as possibilidades. Então ela acreditou. E sem contar que o paizão dela, que é o Enício, deu toda a estrutura, todo o suporte. Eu vejo aqui muitos pais que os garotos são prodígio, que têm futuro, mas eles não acompanham o filho, simplesmente mandam o filho para lá. Não vive um sonho junto com o filho. Não vive, então esse filho precisa de suporte, precisa de apoio. Vamos parar para pensar. Eu, Dimas Barbosa, Cadu Santos, vai para São Paulo hoje, adultos. Será que a gente vai achar facilidades lá? Não. Não vai. Então, mesmo sabendo para onde vai,
Então a gente vai ter obstáculos, vai ter muitas muralhas para poder pular por cima. É onde o pai deve estar presente para se tornar realidade o sonho desse filho. Brilhante história dela, e a gente acompanha, a gente torce, cruza os dedos, que cada vez mais ela possa crescer e possa sempre levar o nome de Cacoal, do Riozinho, de Rondônia, por onde ela passar. Dimas, Campeonato Rural de Cacoal. O Ruralzão. A história dele. O famoso Ruralzão. Eu falo para você. A história você já contou um pouco para a gente. Vamos lá. Vários atletas, destaque, tem atletas, vamos usar o termo boleiro, que é os caras bom de bola nesse campeonato? Não, nós temos hoje. O ano passado disputou 2 atletas em Cacoal, que é o Gladstone e o alemão. E esse ano apenas o alemão disputou por uma questão mesmo de profissionalismo, o local de trabalho, fonte de renda. Mas Cacoal hoje é possível se formar uma boa base. Porém está um pouco, digamos, distanciado os bons jogadores, porque não há uma competição parâmetro. Há várias competições, como o Campeonato Rural, Padre Ezequiel, Copa Cacoal, Campeonato Interativo, tem uma série de competições, mas nenhuma serve como parâmetro. Por quê? As 2 equipes em Cacoal, que eu tenho que tirar o chapéu, tenho que louvar a atitude dos 2 treinadores, mas também requer um pouco de recursos financeiros. É o Juventude da linha 6 e o Corinthians da linha 13, são as 2 equipes mais estruturadas, porque os jogadores vão e ficam ali com eles, formam uma base estrutural. E os outros não conseguem. Por quê? Quando o jogador começa a se destacar no meu time, você já chega lá, oferece algo melhor e leva. Não há um comprometimento, não há um vínculo contratual ou profissional. Portanto, os jogadores ficam flutuando. Onde pagam mais, eles estão indo. E com isso, o futebol perdeu a qualidade. Administração local. Como você vê o cuidado? Porque o esporte é uma pasta muito delicada de se falar e de se cuidar também. A administração atual, você está contente com a administração atual, cuidando da pasta esporte, fazendo seus investimentos no esporte? Como que você vê hoje a administração atual e o esporte atual aqui em Cacoal? Eu vou te fazer um breve retrospecto. Eu sou capaz de elogiar quando necessário for, também faço minha crítica, também se for bem fundamentada. Nós tivemos um período de 8 anos que foi um pouco meio nebuloso, mas vencemos esse período, não vou citar nomes aqui, mas eu vejo hoje necessidade de mais investimentos, que Cacoal, como você sabe, ele é um polo esportivo do estado de Rondônia. Já tivemos vários eventos que foram realizados a nível de estado, como Joé, como GIR, e Cacoal tem sempre se destacado em todas as modalidades. Porém, teve um período que ficamos meio no apagão, mas tudo bem, vencemos, e a gente está tendo sorte de ter bons gestores na questão de administrar esporte. Porém, eu ainda vejo a necessidade de mais investimentos. A exemplo, o nosso estádio municipal, o gramado dele é de péssima qualidade, eu tenho que falar, porque eu conheço aquilo desde a sua fundação. Ao invés de colocarem ali uma terra que possibilite a penetração da água, não há essa possibilidade. Toda vez que chove, encharca o campo? Vira piscina. Se só encharcar, seria um pouco. Mas o estádio não tem um sistema de drenagem? Tem, mas só que ele fica sufocado, porque a terra ela tem que ser uma terra onde permita que impermeabilize a água, e, portanto, não há esse critério para essa terra. Uma terra vermelha, ao molhar, ela vira uma pasta e a água não penetra. E acaba virando uma lama. A lama, na verdade, vira um brejo. O último jogo que eu assisti entre União Cacoalense e Real Ariquemes, os jogadores saem de lá vermelhos, irreconhecíveis. E eu já tenho dito inúmeras vezes que a solução é remover toda aquela camada de terra, que é uma argila vermelha, por terra que possa ser, que a água penetre e que dê condições dessa água não ficar represada. Eu trabalhei ali desde 1982, joguei ali também, conheço minha história. Enquanto não resolver isso, e outra coisa, investem muito no estádio que não tem estacionamento, é difícil para você estacionar um veículo ali, não tem a estrutura necessária. Fizeram algumas arquibancadas, mas ali, na verdade, eu deixaria, se fosse eu, prefeito da cidade,
para eventos de pequeno porte, mas faria um estádio com condições de sediar jogos importantes, até a nível de Copa do Brasil. Então dê um recado para o prefeito Fúria, que está nos assistindo também nesse Sim. momento. Dê um recado para ele e peça, aproveite e já peça que ele possa corrigir esse pequeno defeito do estádio. Eu torço realmente, o prefeito Fúria é meu grande amigo, como a gente tem amizade com todos os vereadores de Cacoal, toda a liderança política, afinal de contas, antes do prefeito Fúria nascer, eu já morava em Cacoal. Eu conheço a história dele desde criança, então a gente conhece e torce, eu torço para que ele possa fazer uma boa gestão. Agora, reclamar dos gestores da MEC, ultimamente eu não tenho por que reclamar, porque eles estão cumprindo o papel deles. Falta alguma coisa? Vai faltar. Agora, falta investimento, é estrutural, não é pessoal. Que a equipe pessoal da AMEC hoje é uma equipe competente, trabalha o final de semana, trabalha meio de semana, estão presentes em todos os eventos. Agora é questão estrutural, isso sim, nós deixamos a desejar, porque para sediar bons jogos aqui, corre o risco do União nem jogar aqui o ano que vem profissionalmente, porque o estádio não dá condições. Tá aí, tá dando o recado, prefeito. Continuando por aqui, vamos lá. Quantos times hoje? Você que conhece, sabedor de todos os times, todo final de semana tá visitando uma equipe. Quantos times hoje Cacoal tem? A nível amador? A nível amador. Posso nominar cada um? De futebol de campo, nós temos o Sport Clube linha 21, que é na linha 21, na 14 tem o Carajás, na 13 tem o Corinthians, na linha 12 tem o Flamengo Nacional e o Aliança, na 11 nós temos o Barreiros e... Deixa eu ver se é o Barreiros apenas. Na linha 10 nós temos o Baianos, Democrata, Campo dos Pneus, Palmeirinhas, Misto, que hoje é a União, o Flamengo e o Brasilzinho. Na linha 9 temos já o Serra Azul, Chapecoense, o Flamengo, que está com outro nome agora, não me foge a memória, e tem que na 9 tem a Rodovia do Café. Na linha 8 tem o Barcelona, na linha 7 tem o Bandeirantes e União Capixaba, na linha 6 Juventude e lá o time do Poeirão, mais o Internacional. E na linha 5 não temos time, e para outras linhas lá não temos mais time, que a população esvaziou. Mas hoje nós temos aproximadamente 50 times amadores em Cacoal para o futebol. 50 times? Aproximadamente. Agora fora os sites da cidade que evoluíram muito, futebol de salão também que virou uma loucura. Então essas duas modalidades cresceram muito. E você faz um programa de rádio hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o seu programa de rádio, a frequência do rádio, como ele é feito. Queria que você contasse um pouquinho dessa magia do rádio para a gente. Vamos falar um pouco da história do rádio, então. Comecei em 91, com Messias Pereira na Rádio Rondônia. Fizemos transmissões ao vivo também na Clube Cidade, até então na época, hoje Massa. Transmissões junto com o amigo Cecílio e o meu amigo Mário Nilson. Na Samaúma, eu trabalhei lá por um período de 15 anos no esporte, começando em 2002. O primeiro programa esportivo da Samaúma, eu fiz o programa no dia 22 de dezembro de 2002. Me lembro até hoje a data. Logo na sequência, fiquei um período ainda em off, e agora retornamos o ano passado na Antena Hits. Estamos aí, esse ano recomeçamos em fevereiro, estamos aí, firme na parada, Antena Hits 96.5, o programa é apresentado das 11h20 até ao meio-dia, a gente ganhou mais uns minutinhos para ter mais tempo para a futrica, e nós temos também o companheiro Cadu Santos, que anima também, no dia que o Cadu não está ressacado. Mas é legal isso daí, a magia do rádio, falar do esporte, falar de todos esses detalhes. E eu estou acabando conhecendo também várias pessoas, vários ouvintes, amantes do esporte. Vamos usar um exemplo aqui, o professor Jairo, né? Sim, o professor, uma pessoa magnífica, um boleiro daqueles autênticos, torcedor doente do Palmeiras. Mas é isso, o esporte traz essa magia e faz com que a gente conheça pessoas e o respeito acima de tudo. Entre os meus amigos desportistas, nós nunca tivemos problema. A pessoa que pratica esporte, ela tem na sua essência o dom da bondade, da generosidade e do caráter, porque são pessoas que apenas querem se divertir. O esporte muda vidas, né? Muda tudo.
Aqui também em Cacoal, Dimas, tem várias escolinhas. Queria que você falasse do intuito dessas escolinhas, quais são essas escolinhas de futebol e quais são os garotinhos que, se tem algum atleta mirim daqui ou infantil que já está sendo olhado por time grande de fora. Nós temos, vamos começar pela zona rural, nós temos lá na linha 14 o Malfilberg, lá que ele tem a escolinha pomerana que ministra aula para as crianças da região. De vez em quando promove alguns eventos para deixar a criança, interagir as crianças da zona rural, oferecendo brinquedos e alguma coisa, promove algumas competições. Mas temos também aqui em Cacoal a Ginga Brasil, Escolinha do Flamengo, o Furacão, o ADC, que é do Júlio César da MEC, que é a Escolinha do Havaí. Temos também o Flamengo, que eu já falei o Flamengo, é isso, com o meu amigo Siri. São várias escolinhas. E o CAC, que é o Cacoal Atlético Clube, que é representante do Furacão do Paraná, já enviou atletas mirim, a exemplo, um garotinho chamado Gabigol, que é um fenômeno. E já vários garotos, eu não me lembro o nome exatamente agora de todos, mas já tem vários que passaram por testes lá no Sul e por lá já ficaram já com pré-contrato. Caramba, que legal. Dimas, nosso tempo já se foi 1 hora, praticamente 1 hora. Parece que nem levou esse tempo todo. Não é? E para a gente fechar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse um recado para todos os seus ouvintes do rádio, para todos os amantes do futebol, e o que esses ouvintes esses fãs podem esperar de Dimas Barbosa para 2024. Olha, o que nós temos como projeto para a nossa vida, primeiro é manter a postura de cidadão cacoalense. Adotei Cacoal como minha terra natal e não pretendo sair daqui para outro lugar. E também dizer para todos que continuamos na Antena Hits 96.5, a programação que vai das 11h20 ao meio-dia. Tem um intervalozinho, final do ano agora, para as férias, mas retornamos, eu acredito, lá para o meado de janeiro ou fevereiro. E também, não sei se ainda há tempo de falar, mas a gente tem outros projetos que podem ser desenvolvidos no ano que vem. Estamos trabalhando uma pré-candidatura à vereança por Cacoal e a gente vai estar outras vezes falando especificamente, então, desse projeto, que é o projeto político, que a política e o futebol sempre andaram juntos e essa parceria sempre surtiu efeito positivo. Então tá aí. Fechando mais um Cacoalcast, com muito carinho, nosso amigo Dimas Barbosa, uma lenda do esporte, uma lenda do rádio da cidade de Cacoal. Foi bonito saber um pouco da sua história e a gente fecha por aqui. Obrigado a você que esteve com a gente, mas antes disso daí, dá um clique, segue a gente aqui no Cacoalcast e também temos o Cacoalcast Clips, ou em qualquer plataforma que você possa ouvir e assistir o nosso podcast, Cacoalcast. Mas antes também, dê uma passadinha na Audiência Fashion Modas, tem uma grande promoção esperando por você. Promoção Natal antecipado e eu tenho certeza que você e toda a sua família vai ficar elegante para o fim de ano, para essas datas comemorativas, esse clima de Natal, a virada de ano, esperar 2024 com muito carinho e, claro, na moda da Audiência Fashion Modas. Fica no bairro Teixeirão e ela é considerada já a queridinha do bairro Teixeirão. Nosso amigo Juciclei e toda aquela equipe maravilhosa estão lá, sempre para te atender com o maior carinho. Cacoalcast hoje fica por aqui, volta na próxima terça, a partir das 19h30. Segue a gente lá e curta mais um episódio. Até lá! O Natal chegou antecipado na Audiência Fashion Modas. Aqui na Audiência Fashion Modas você encontra toda a linha de cama, mesa e banho. Claro, e também todo o social para você. Audiência Fashion Modas. Faça suas compras desse dezembro e pague somente a primeira parcela daqui a 60 dias. Tá esperando o quê? Audiência Fashion Modas, desse Natal, antecipando toda a sua compra. Audiência Fashion Moda, a queridinha do bairro Teixeirão.